Olá, pessoal! Hoje a gente inicia a disciplina de desenvolvimento e aprendizagem motora. É uma disciplina que foi adiantada, na verdade é do segundo período, né? E não do primeiro. Mas é uma disciplina que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, assim como eu sou apaixonada. Então, sem delongas, para o vídeo não ficar muito comprido, vamos começar. O que é desenvolvimento? É a primeira pergunta que vocês têm que se fazer. O que é desenvolvimento? E por que ela é importante para a educação física? Tem uma técnica que eu gosto de estudar e funciona muito para qualquer disciplina, e eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. É a técnica do POC. Por quê, o que e como. Se vocês querem aprender qualquer coisa, vocês têm que usar a técnica do POC. Por quê, o que e como. Por que eu tenho que estudar desenvolvimento? O que é desenvolvimento e como o desenvolvimento acontece? Por que da fisiologia, o que é fisiologia e como acontecem os processos fisiológicos? Né? Eu quero saber, sei lá, sobre. Deixa eu ver outra coisa aqui. O voleibol, né? Não precisa ser necessariamente uma disciplina biológica, né? O porquê que eu tenho que aprender o futebol, o que é o futebol e como acontece a metodologia do futebol. Então, sempre utilizem a técnica POC. Por quê? O que e como. Tenho certeza que vocês vão aprender tudo que vocês quiserem. Então, vamos lá. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é um processo, né, de mudanças que acontecem desde a concepção. Prestem atenção, eu não falei nascimento. Desde a concepção até a morte. Então, o desenvolvimento, ele é vitalício. Ele não para nunca. E por que é importante eu entender desenvolvimento? Porque nós, professores de educação física, trabalhamos com pessoas. E a gente precisa entender como o corpo delas mudam. Como acontece essa mudança? Como que um bebê se torna uma criança? Como uma criança se torna um adolescente? Como um adolescente se torna um adulto? E como um adulto se torna um idoso? Isso é importante porque eu preciso trabalhar determinadas atividades, metodologias, pedagogias, de acordo com a idade daquela pessoa. Eu não trabalho com uma criança de 8 anos da mesma forma que eu trabalho com uma criança de 3. Eu não trabalho com um jovem adulto de 19 ou 20 anos da mesma forma que eu trabalho com um senhor de 65 anos. Vocês compreendem a importância de entender como aquele corpo funciona em determinada faixa etária? Então é isso que a gente vai estudar no desenvolvimento motor. E a nossa introdução é entender como funciona o desenvolvimento humano. Eu fiz aqui um roteiro, senão eu vou ficar aqui a tarde inteira falando, né? Então, como as pessoas mudam, como isso acontece, né? Por que isso acontece? É o que a gente vai estudar nessa disciplina, ok? E aqui eu vou me atentar mais à fase da infância, porque nós estamos no curso de licenciatura, né? Então, nosso campo de atuação é escolar. Então, a fase escolar vai aí até 17 anos. Eu podia, né, focar no adulto, na terceira idade, mas eu vou dar um enfoque mais à fase da infância. Ah, Natália, mas a gente não vai estudar o desenvolvimento do adulto da terceira idade? Vamos. Mas a minha prioridade é a fase da infância, que é o público o qual nós vamos trabalhar, ok? Vamos lá. Então a gente vamos tentar entender um pouquinho como que aconteceu, né, essa necessidade de entender o desenvolvimento humano. Então, vocês sabem, né, vocês, né, iniciaram anatomia, se eu não me engano,
que o estudo do corpo, ele é muito antigo, né? A gente tem aí os relatos da história da anatomia, que com certeza você sabe, da fisiologia, da dissecação do corpo, da abertura do crânio para entender como é que funciona o cérebro. Mas foi a partir do século XIX que os estudiosos começaram a questionar como que essas mudanças ocorrem no ser humano. Então foi a partir do século XIX que aumentou aí os esforços dos estudiosos para entender, né, o desenvolvimento das crianças. Estudavam-se muito pessoas adultas, mas foi a partir do século XIX que esse interesse se voltou para as crianças. Mas a partir de que ponto isso surgiu? Para os estudiosos, né, para a ciência tentar entender a importância das características inatas e a importância das influências externas. Porque nós somos essa junção de coisas, né? Então eu tenho em mim características inatas, que eu nasci com elas, e tenho em mim padrões que foram se estabelecendo por conta da minha experiência. Por isso que o desenvolvimento ele é mágico, por isso que você, quando for dar aula, terão 20 crianças na sua mão, né? Serão 20 crianças com a mesma faixa etária, mas em desenvolvimento diferente, porque cada uma dessas crianças tem características inatas diferentes e tiveram influências externas diferentes. O que são essas influências externas? Experiências. Na minha área da psicomotricidade, eu chamo isso de estímulo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem um estudo, depois eu procuro o artigo e mando no e-mail de vocês. Ele é muito famoso, esse estudo, que diz o seguinte: crianças nascidas em determinada região da África andam mais rápido, alcançam a marcha independente mais rápido do que as crianças europeias. Olha a importância da influência externa aí de ambiente, né? Não somente de ambiente, mas de cultura para o desenvolvimento infantil, né? Então, as crianças africanas, elas têm uma demanda de se tornarem mais autônomas e independentes, né? Do que as crianças europeias, que eu não preciso nem ficar explicando por quê. Então, foi a partir daí que começaram a estudar, né? Qual é a importância dessas características inatas e das influências externas para o desenvolvimento infantil. E isso é muito importante na hora de dar aula. Eu tenho que conhecer aquela criança. Eu tenho que saber o que ela vive para eu começar a estimular, para eu começar a planejar a minha aula, para eu estimular aquela criança do ponto de vista do desenvolvimento, né? Qual é o contexto social, qual é o tipo de família, qual é o nível socioeconômico, isso tudo vai interferir no desenvolvimento da criança, tá? Outros estudos também começaram a perceber que o lugar e o tempo também influenciam no desenvolvimento. Então, tivemos estudos aí na época da Grande Depressão, de 1929 e 1930. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí, vocês estão em casa, pausa o vídeo, caça no Google aí, Grande Depressão, 1930, enfim, para vocês entenderem o que é. Né? Então, foi uma época que muitas famílias tiveram muitas dificuldades, tiveram muitas privações da perspectiva econômica. E aí eles começaram a estudar famílias, né, que sofreram pra caramba com a Grande Depressão, com essa crise, e famílias que não foram tão atingidas. E fizeram um estudo com as crianças da mesma faixa etária, que eram crianças daquela época, e o estudo acompanhou essas crianças até a fase da adolescência. E teve uma diferença discrepante no desenvolvimento daquelas crianças de famílias que tiveram grandes privações do ponto de vista econômico, em relação
as crianças que não foram privadas. Então, vou dar um outro exemplo de interferência ambiental e de lugar, né? Fora esse da África que eu já mencionei para vocês. Então, por exemplo, com certeza vocês já ouviram falar que hoje em dia, quando o bebê é recém-nascido, não se embala mais como um pacotinho. Porque antigamente o bebê saía da maternidade, né? Todo enroladinho. E aí ele ficava ali com o bracinho fechado, sem receber visita, sem receber estímulo. E aí começaram a estudar que aquilo não era bom para o desenvolvimento, né? A criança ela precisa receber estímulo. E aí hoje não se faz mais isso. Então, quanto mais livre deixa a criança para ela mexer os bracinhos, as perninhas, é melhor para o desenvolvimento. E aí vocês podem me perguntar assim, Natália, mas você fala tanto de desenvolvimento, mas como que isso é avaliado do ponto de vista da perspectiva do desenvolvimento a nível cerebral? Outro exemplo, vou sempre dar exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, né? Então, ocorreu um caso muito famoso, se eu não me engano, na Inglaterra ou França, não sei, que tinha um bebê, né? Nasceu numa família em situação de vulnerabilidade, né? Que tinham os pais em situação de vícios, enfim. E aí acharam essa criança, né, que tinha quase 1 ano e ela não tinha se desenvolvido absolutamente nada, né? Ela foi negligenciada. E aí, quando os órgãos competentes chegaram na casa dessa criança, a criança ela estava num berço, né, atrás da porta, onde não chegava luz. A criança ela só ficava deitada, ela já tinha 1 ano, mas ela não tinha controle de tronco, não tinha controle de pescoço, não sentava. Ela tinha ainda reflexo, né, pupilar em relação à luz, porque o ambiente estava sempre escuro. A cabecinha, a parte da cabecinha de trás, assim, achatada, né? E o cérebro bem menor do que deveria estar aos 13 meses, que é, né, 1 ano. Então, o cérebro não cresceu. A gente chama isso, na área do desenvolvimento, de perímetro cefálico, PC. Né? Então, assim que o bebê sai da maternidade, os médicos têm essa medição de PC, perímetro cefálico, e essa variável ela é muito importante para a nossa área do desenvolvimento, para a nossa área de psicomotricidade, da educação física, da psicologia, da neuropsicologia, porque o tamanho do cérebro é uma janela para aprendizagem. Então, se o cérebro está crescendo, né? A neuroplasticidade está ali a todo vapor, está crescendo o neurônio e o cérebro da criança ela tem que crescer. Então, a criança não recebeu estímulo, ela não tinha nenhuma patologia genética, não tinha nenhuma síndrome, nada que justificasse o atraso no desenvolvimento e era estímulo, né? É uma questão ambiental. Olha como interfere no desenvolvimento da criança, né? E aí, eu acho que eu já falei, o desenvolvimento ele é vitalício, né? Ele acontece desde a concepção até a morte. Prestem atenção, eu não falei desde o nascimento. O desenvolvimento acontece desde a concepção até a morte. Então, se você gosta de estudar o desenvolvimento, você vai ter muita coisa para estudar, né? Claro que a curva ascendente do desenvolvimento, ela tem variações na faixa etária. É claro que um idoso de 60 anos, né, não vai se desenvolver como uma criança de 3 anos que está ali numa janela de aprendizagem, de 2 anos que está numa janela de aprendizagem. Mas ele ainda se desenvolve, tá? E quando eu falo de desenvolvimento, eu não posso pegar como. Eu não posso assimilar isso como só crescimento, né? Ah, desenvolvimento é crescimento, desenvolvimento é crescimento. Desenvolvimento é uma coisa, crescimento é outra, tá? Mais pra frente eu explico isso direitinho. E aí, amores do meu coração, futuros professores,
futuros psicomotricistas, futuros educadores físicos, prestem atenção, né? Quem me acompanha nas redes sociais vê o quanto que eu prego isso, né? Cada período do tempo de vida é influenciado pelo que veio antes e vai influenciar o que vem depois. Isso é muito importante, tá? Então, nós temos etapas do desenvolvimento e cada etapa do desenvolvimento é importante. Talvez ela não tenha relação, né, de causa e consequência. Um exemplo prático que eu vou dar para vocês, né? A medicina há muito tempo pregou que a criança para engatinhar, para andar, ela precisa engatinhar como se fosse uma relação de causa e efeito. E aí o que acontece? Tem crianças que não passam pela essa habilidade motora, né? Essa etapa do desenvolvimento. Na verdade, o engatinhar é um marco do desenvolvimento muito importante, que a gente vai falar isso lá na frente. Então, crianças que não engatinham e andam. E aí, o que acontece, né? As pessoas que têm poucas informações e interpretam essas informações de forma inadequada. Bom, se fulano e ciclano e beltrano não engatinhou e andou, então não é importante engatinhar, né? E é importante engatinhar. O engatinhar, ele não vai ter uma relação direta com a marcha, mas vai ter uma relação direta com outras etapas do desenvolvimento, né? Então, vou só finalizar esse contexto, que é a questão do desenvolvimento de músculos de membro superior. A criança, quando ela vai engatinhar, ela fortalece musculatura de cintura escapular, de bíceps, antebraço e mão. Para quando ela sentar, né, que é outra etapa do desenvolvimento, ela conseguir manipular objetos. Na hora da introdução alimentar, ela conseguir segurar a comida e colocar na boca. Por isso ela precisa do engatinhar. É no engatinhar que ela vai sustentar o peso do corpo nos bracinhos. Então prestem atenção. Cada etapa do desenvolvimento ela é importante porque é influenciada por uma etapa anterior e vai influenciar o que está por vir. Por isso o estímulo é muito importante, tá? Agora eu vou falar algumas características aqui do desenvolvimento para ficar chiclete na cabeça de vocês, tá? Não é para prova, não vamos pensar nisso agora. Eu quero que isso seja chiclete na cabeça de vocês, porque assim que vocês formarem, vocês se tornarão referência de informação do desenvolvimento da criança. Ah, eu sou professor de educação física. Vai ter uma mãe, uma tia, um parente que vai perguntar alguma coisa da criança para você e você vai ter que responder. Tu estudou 4 anos, não é possível, né? Então, primeira característica importante do desenvolvimento, além das etapas que eu já falei, né? Ele é flexível e plástico. O que isso quer dizer? O desenvolvimento, ele não é engessado. Ele vai acompanhar a criança de acordo com o estímulo que ela recebe, né? Então, não é quanto mais estímulo, melhor, né? Quanto mais estímulo adequado para a faixa etária correta, para a etapa do desenvolvimento correto, a criança, ela ganha neurônios. As redes neurais aumentam. As redes neurais ficam mais fixas, aumentam. Então, o que isso quer dizer? Uma criança que está começando a falar, né? Ela tem número X de neurônios. À medida que ela recebe estímulo sensorial, auditivo, de comunicação, verbal, a rede neuronal dela, da área da comunicação e da fala, vai se tornando cada vez mais forte. E ela ganha neurônio. A gente chama isso de neuroplasticidade. Da mesma forma que a mesma criança que está em fase, né, de aprendizagem da fala não receber esse estímulo, né,
ficar privada de estímulo, ela perde neurônio, né? Ela perde em capacidade cognitiva, ela perde rede neuronal. Então, um exemplo, na verdade tem um vídeo que eu vou mandar para vocês que vai explicar isso muito bem. Então, por exemplo, vocês estão assistindo essa minha videoaula hoje, né? Ai, gostei da aula da Natália, a aula da Natália é interessante, assisti uma vez, ok, aprendi tudo. Se você não assistir ela de novo, se você não estudar, se você não escrever, se você não buscar outras informações, esse vídeo que vocês estão assistindo não vai estabelecer uma rede neuronal forte que vai favorecer a aprendizagem de vocês. Por quê? Porque o cérebro de vocês vai entender que isso não é importante, você viu uma vez só. Né? Então, vocês, a partir do momento que vocês estão aqui atentos, me assistindo, né? Com estímulo visual, estímulo auditivo, que eu estou falando, vocês estão me vendo, eu estou aqui movimentando, eu estou estimulando o cérebro de vocês. A partir do momento que o vídeo fechar, né? E você não acessar de novo, você não buscar informação, não rever, não escrever, essa rede neuronal que eu estou estabelecendo no seu cérebro agora vai sumir. Porque o cérebro só armazena aquilo que ele considera importante. Ok? Olha, o desenvolvimento é lindo, né, gente? Eu sei que vocês estão aí, caraca, que maneiro. Eu sei, eu também fiquei assim. Então, outro ponto do desenvolvimento. O desenvolvimento depende da história e do contexto, né? Então, eu ouço mãe falando assim direto, e as crianças de hoje em dia, né? Essa frase ela é muito típica. E as crianças de hoje em dia, a minha infância não era assim, na minha infância não era assado, e não era mesmo, são contextos diferentes. Não se compara uma criança de 1938 com uma criança de 2020. Não se compara, é completamente diferente. Porque o tempo e o contexto interferem drasticamente no desenvolvimento. Então, não se comparam professores, irmãos, tá? Não se comparam irmãos que nasceu, né, o mais velho em 1994 e o outro agora que nasceu em 2015. O desenvolvimento será diferente, é um contexto social diferente. Não se compara uma criança, eu tenho 26 anos, né, eu não tive tanto acesso à tecnologia na infância como as crianças têm hoje. Então, eu não consigo comparar o meu desenvolvimento na infância com uma criança que tem 2 anos e tem acesso ao smartphone, né? Então, são coisas diferentes, tá? Então, esse é um outro ponto muito importante para vocês, professores, sempre se atentar. O desenvolvimento, ele é multidimensional e multidirecional. O que isso quer dizer? O desenvolvimento ele é complexo, muito complexo. Por isso que o desenvolvimento humano, o desenvolvimento motor, é multidisciplinar. E aí eu fico pé da vida, porque a área da educação física é a área que menos tem estudo sobre. Então, eu estou orientando meus alunos do TCC, eu sempre peço para eles buscarem, né, informação em revistas de medicina, revistas de psicologia, revistas de fisioterapia, revistas de terapia ocupacional. Né? A nossa área ainda ela é pobre em relação ao desenvolvimento humano. Isso é um erro muito grande. Né? Educação física, é a educação do corpo. Como que uma área da educação do corpo não tem estudos relevantes sobre o desenvolvimento humano? Não estou dizendo que não tem, na verdade. Tem, mas são poucos, né? São poucos. Então, os profissionais, os estudiosos da área são formados em outra área, né? Então, é um apelo que eu faço para vocês. Se especializem em desenvolvimento motor. Nós precisamos de profissionais da área da educação física no desenvolvimento motor. Por que você está falando isso, Natália? Porque eu dou cursos, gente. Eu dou cursos em vários lugares, vou para outras cidades. E nos meus cursos, né? A sala é lotada de pedagogo, a sala é lotada de psicólogo, de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional.
E se tiver, assim, de 10, um professor de educação física é muito, meu coração até dói, né? Então, existem pessoas, né, outras profissões que buscam saber sobre o desenvolvimento e a nossa área está ficando para trás. Então, atenção. Então, o que isso quer dizer que é multidirecional e multidimensional? A gente tem aspectos do desenvolvimento, que eu vou falar daqui a pouco, que explica muito bem isso. Então, a criança, ela cresce em estatura, ela se desenvolve em peso, em hormônio, ela se desenvolve em estruturas fisiológicas. Então, é multidimensional. Então, quando eu for avaliar uma criança, eu tenho que olhar o todo dela, né? E multidirecional. Às vezes a criança se desenvolve uma coisa, mas ele está abaixo. Então, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, né? Então, a criança ali está com 3, 4 anos, fase pré-escolar, né? O motor dela é muito bom, todas as atividades de habilidade motora tá ótima, ela tá ali no nível, tá ajustadinha, mas o desenvolvimento cognitivo dela tá mais abaixo. Então, um outro exemplo prático, crianças que são diagnosticadas com superdotação, tá, gente? Que não é tão fácil assim, não. Criança superdotada é raro, mas uma criança que tem um nível cognitivo muito alto, ela se desenvolveu muito na área psicocognitiva, geralmente o motor dela é mais rebaixado, então é multidirecional. Eu tenho que avaliar o todo. O desenvolvimento não é tão simples assim, não é uma curva ascendente que a criança ganha em tudo, né? Eu tenho crianças que têm habilidades motoras, mas a habilidade sensorial é rebaixada. E por que a habilidade sensorial é tão importante? É o meu sistema sensorial que faz com que eu receba o estímulo do ambiente. O meu sistema motor é o meu sistema efetor. Mas para eu ter o movimento, para que esse sistema efetor funcione, eu preciso do sensorial. Então não é tão simples avaliar o desenvolvimento de uma criança. É maravilhoso, mas não é tão simples, tá? O desenvolvimento, ele é um equilíbrio entre crescimento e declínio. E aí, quando eu falo de crescimento, pessoal, não se atentem ao crescimento físico. Como eu falei, né? O crescimento do cérebro é uma característica muito importante. Então, durante o desenvolvimento, não só da criança, a gente ganha e perde muita coisa. A gente tem que se atentar. Claro que o ser humano, né, a gente se estabeleceu, né, como espécie, infelizmente, como a gente acha que é a dominante, né, mas é porque a gente tem mais níveis de estabilidade do que de mudança. Então, esse equilíbrio entre crescimento e declínio é o desenvolvimento. Na área de fisiologia, vocês vão ver muito o termo de homeostase, né? O equilíbrio dinâmico. Então, se o desenvolvimento fosse só uma curva ascendente, nem sei onde estaríamos hoje. Então, vou dar um outro exemplo de equilíbrio entre crescimento e declínio, né? Então, por exemplo, a gente cresce em estatura, a gente cresce em peso e perde flexibilidade. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, né, vai ganhando em idade, a gente vai perdendo na flexibilidade. À medida que a gente, olha só, presta atenção, né? Na fase da infância, a gente ganha em habilidades motoras, cognitivas, psicossociais, e ganha, 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 ganha. Aí vai chegando na terceira idade, a gente vai perdendo em habilidades cognitivas, em habilidades motoras, em capacidades físicas, né? Então é esse equilíbrio entre crescimento e declínio. Vai chegar uma fase da nossa vida, a fase da adolescência. É uma fase de um pico hormonal, de crescimento físico. Mas aí algumas crianças caem em habilidade social. A gente ganha em ansiedade e perde em concentração. Tá vendo como é um equilíbrio entre crescimento e declínio? E a gente tem que se atentar a isso, porque a gente trabalha com pessoas. E pessoas não são computadores. É maravilhoso. Não posso ficar aqui falando muito, não. Então vamos lá. E agora a gente vai para a área de processos do desenvolvimento, que eu já até adiantei, né?
que é essa relação entre mudança e estabilidade. Então, por exemplo, quando eu falo, é uma frase muito polêmica e que vocês vão me ajudar a não repetir isso, pelo amor de Deus. Cada criança tem o seu tempo. Por que que eu, Natália, não gosto dessa frase? Porque, de fato, cada criança tem o seu tempo. Como eu disse, ninguém é um computador que é programado para se desenvolver numa época exata, certa, com dia e hora marcada. Então eu não posso falar que todas as crianças do mundo vão andar aos 11 meses. Mas nós temos janelas de desenvolvimento que aquela etapa tem que acontecer. Então, por exemplo, na fala, a criança aos 2 anos de idade ser não verbal, ela não falar, é um problema. Porque essa janela de desenvolvimento já passou. Então, não é tão simples assim. Cada criança tem o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo dentro daquela janela de desenvolvimento. Uma criança com 1 ano e meio que não anda sozinha não é natural. A fase da marcha independente já passou. Isso é a nível cerebral. A gente tem os marcos do desenvolvimento para isso. Então a criança, ela não pode mudar rápido demais e ela não pode ficar estável. Porque a estabilidade constante, eu falo isso, eu sou muito romântica também, que a nossa frequência cardíaca, é a nossa vida. Não sei se vocês já pararam para observar, quando a gente vai medir a nossa frequência cardíaca, é aquelas linhas de altos e baixos. É aquela mudança constante de frequência alta e frequência baixa. Se aquela linha estabiliza, se ela fica retinha, sem mudança, a gente morre. E a nossa vida é assim. Ela precisa de mudanças de altos e baixos, crescimentos e declínios. Então a criança ela não pode estabilizar ali no desenvolvimento, porque é um sinal de que está acontecendo alguma coisa errada. Então a gente tem as janelas do desenvolvimento para que a criança ganhe aquela habilidade naquele tempo. Então, assim, por exemplo, a criança ela tem que estar andando aí com 1 ano. 1 ano a criança tem que estar andando, Então, assim, ela tem 1 ano para ela andar. Na verdade, a marcha independente começa ali entre os 10, 11 meses. Então, ela tem 10 meses, 11 meses e 1 ano. São 3 meses. Dentro daqueles 3 meses, as crianças do mundo inteiro variam. Umas andam com 10, umas andam com 10 meses e meio, outras andam com 11, outras vai ganhar a marcha independente com 1 ano exato. E é isso que cada criança tem o seu tempo. É nessa janela de desenvolvimento, tá? Então, há 2 tipos de mudança. Então, preste atenção. Como esse desenvolvimento acontece? Então, existem 2 tipos de mudança. A mudança qualitativa e a mudança quantitativa. Por que que isso é importante, Natália? Pelo amor de Deus. Vocês vão fazer avaliações motoras. Na verdade, poucos professores de educação física sabem fazer. Há uns meses para trás eu estava avaliando um projeto de um aluno do IFE e quando o aluno de educação física quer valorizar o seu trabalho, o seu projeto, a primeira coisa que ele põe, gente, é certo, que as atividades melhoram a coordenação motora. Aí você fala assim, caramba, melhora a coordenação motora. E aí na hora que tu vai ler o projeto, ele tá falando de performance motora e não do desenvolvimento motor. Então, qual que é a diferença disso? O nosso erro como professor de educação física é avaliar só aquilo que a gente vê, que é a performance, Então, eu fiz uma pergunta para ele, Como que você sabe que o desenvolvimento motor melhorou? Professor, eles melhoraram a corrida, eles ficaram mais rápidos, eles melhoraram
o número dos arremessos, a distância do arremesso. Não, isso é performance. O desenvolvimento ele está dentro. Eu preciso avaliar o desenvolvimento a nível cerebral, tá? A nível físico. Então, vamos lá. A mudança qualitativa. Não, primeiro eu vou falar da quantitativa. A mudança quantitativa é tudo aquilo que a gente consegue mensurar, né? Então, o peso da criança, que é muito importante na primeira infância, né? Porque aí eu tenho sinais aí de desnutrição, de negligência alimentar. Professores de educação física têm que ficar atentos ao peso da criança, né? Vocês nem ficam. Professor de educação física, alguns nem se atentam, né? Se aquela criança, por exemplo, ela não tem energia para fazer atividade física. Uma criança que é preguiçosa, magrinha, não tem energia, cansa rápido, ela pode estar abaixo do peso. E você tem que investigar. Você é professor. Será que na casa dessa criança ela está tendo uma alimentação adequada, né? A criança que não tem força muscular. Eu vejo muitas queixas de pedagogos falando assim comigo: "Ah, Natália, fulano não escreve porque não tem força." Mas tudo bem, força, para ter força, claro que precisa de uma influência do sistema neuromotor, óbvio, mas a criança precisa de nutriente. Ela pode ter o sistema cerebral íntegro, mas se ela não tiver nutriente, ela não vai ter força, né? Então, peso, né? A gente tem que ficar atento a baixo peso aí. A altura, né? Então, a criança, ela tem que ter uma evolução, um crescimento ascendente aí, que também nos fala sobre a saúde da criança, secreção de hormônio, né? O GH, que é o hormônio do crescimento. Então, tudo que você consegue mensurar é quantitativo. Por exemplo, vocabulário, principalmente para o pessoal aí, para os que querem trabalhar com educação infantil. Eu consigo estimular vocabulário dentro das aulas de educação física. Aí você fala assim, nossa, o Joãozinho tá falando mais. Então ele ganha. Quando eu falo de vocabulário, pessoal, é diferente de comunicação, tá? Vocabulário é quantitativo, a fono, né? A fonoaudiologia consegue mensurar isso melhor. É a quantidade de palavras que a criança tem que falar em cada idade. Vocês sabiam que isso existia? Então a gente tem parâmetros aí de fonemas e palavras que a criança tem que falar em cada faixa etária. Então a gente consegue mensurar, né? Eu consigo mensurar na avaliação motora idade motora, né? Que é a criança tem idade cronológica, né? Então ela nasceu em determinado dia, a partir do dia que ela nasceu, eu começo a contar a idade dela. A idade cronológica. E eu tenho a idade motora, que eu consigo avaliar, né? A idade que o cérebro dela tem ali em desenvolvimento motor. Então, tudo isso é quantitativo, em números. Eu consigo ter um padrão para avaliar a criança em números. O desenvolvimento, as mudanças, na verdade, quantitativas. Então, a criança estava com 1,15 m, e aí depois ela foi para 1,20 m. Ela pesava tanto e agora ela está pesando tanto. Ela falava tanto, X palavras, agora ela fala XY, tá? Quantitativo. E a mudança qualitativa, que é aquilo que eu não consigo mensurar em números, né? Então, estrutura e organização cerebral. Isso a psicologia faz muito bem, ela consegue avaliar isso, né, por escalas e protocolos, testes. E aí ela consegue avaliar a estrutura e organização cerebral. Aí a comunicação, ela é qualitativa, porque a criança ela passa de não verbal para verbal, né? Então a gente tem muito isso em transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo. A gente tem aí crianças não verbais, e aí com muita terapia, né, com muita intervenção, ela passa a ser uma criança com transtorno do espectro autista verbal. Então é uma mudança qualitativa. Conseguiram entender? E aí eu já tô finalizando, tá, pessoal? Nem sei quanto tempo de aula que tem já.
E aí a gente tem os aspectos do desenvolvimento motor, que eu falei, né, que no finalzinho eu ia falar. E esses aspectos do desenvolvimento motor são aspectos que vocês vão levar para a vida de vocês, seja para avaliar uma criança, seja para planejar uma aula, seja para dar orientação ao adulto, seja para estimular um idoso na casa de vocês. Nós temos 3 aspectos do desenvolvimento humano, tá? Ainda não falei de desenvolvimento motor. Essa é uma aula de introdução. 3 aspectos: físico, psicossocial e cognitivo, tá? Repetindo: aspecto físico, aspecto psicossocial e aspecto cognitivo. 3 aspectos do desenvolvimento humano. Natália, que é isso? Vamos começar pelo físico. É o que eu já falei, né? Peso, estatura, circunferência, altura, características faciais, desenvolvimento de estruturas fisiológicas. Tudo isso é físico, do corpo, ok? Concreto. Aspectos cognitivos, ganhos de habilidade, né? Inteligência, memória, tudo isso são aspectos cognitivos, ok? E os psicossociais, que é capacidade de comunicação, ansiedade, estresse, capacidade de resolução de problema. Tá? O cognitivo tem outros também, né? Capacidade de matemática, enfim. São esses 3 aspectos que a gente tem que avaliar sempre e levar em consideração sempre, todos os dias da nossa atividade laboral. Isso se torna automático, tá, pessoal? Não se preocupem. E aí, um interfere no outro. Então, assim, por isso que o desenvolvimento ele é hiper complexo, né? Então, eu faço um questionamento até rígido, né, em relação a essas academias que passam fichas de atividade física sem conhecer o aluno, faz ali a avaliação rápida de circunferência, faz uma biopendância ali e o profissional faz uma ficha ali. Eu não sei como é que é o desenvolvimento psicossocial do meu aluno. Eu não sei o nível cognitivo dele para ele aprender o exercício. Eu não sei o nível de propriocepção dele, do meu aluno. Então, às vezes, eu vejo muito personal reclamando que ensina o aluno não aprende, ele é super dependente na academia. Pô, mas qual é o nível cognitivo, qual é o nível intelectual daquele seu aluno, né? A gente não consegue visualizar nível cognitivo e intelectual. Ele precisa de um aporte maior ali no entendimento do exercício. Às vezes fazer para ele é até fácil, mas introjetar isso mentalmente para ele é difícil, né? Como é que é o desenvolvimento psicossocial? É um aluno extremamente tímido, né? É um aluno que ele vai preferir ir num horário mais tranquilo da academia. É um aluno que está passando por um pico de estresse e ansiedade, né? Isso interfere diretamente no desenvolvimento de musculatura dele. A gente sabe aí que tem hormônios que agem diretamente aí na atividade física. Então, a nossa área ela tem que olhar esses 3 aspectos o tempo todo, né? Às vezes eu estou dando aula de educação física, eu fico pé da vida porque o aluno não entendeu a regra. E aí na minha cabeça, para minha aula funcionar, para minha aula render, para eu tirar foto para postar no Instagram, né? O menino tá me atrapalhando, que o menino não entende a regra do jogo, o menino tá atrapalhando o jogo. Peraí, eu tô avaliando só o aspecto motor? Como é que é o cognitivo desse menino? Né? Aquele aluno que é fominha no futebol, né? Extremamente agressivo, irritado. Eu simplesmente faço o quê? Tiro ele da quadra. Eu estou avaliando esse menino numa totalidade?
Ou eu estou focada só na habilidade motora do futebol, na prática, na experiência pela experiência? Eu procuro entender como está o desenvolvimento psicossocial desse aluno para ele agir de forma tão agressiva no jogo de futebol. Ou uma menina que é extremamente deprimida, que não tem motivação para fazer nada na sala de aula, né? E aí o que eu faço? Dou zero. Dou zero. Não faz nada na minha aula? Dou zero. Não quero saber. E aí isso se torna automático na nossa rotina, né? Então eu tenho que avaliar tudo. Um outro exemplo básico, simples, né? Meninas ali na fase de, deixa eu ver, 11, 12 anos, quinto, sexto ano ali, que estão na fase do auge, né? Na verdade, meninas até mais novas que estão menstruando agora com 10 anos, no quarto ano, no terceiro ano, já estão aí menstruando. A gente sabe que nível de gordura aumenta, ao mesmo tempo que esse nível de gordura aumenta, elas têm uma queda na autoestima. E essa queda na autoestima interfere na imagem corporal. E aí é o momento que elas não querem fazer a educação física, que estão com vergonha do corpo, né? É aquelas meninas que começam a usar roupa larga porque ganharam peso. E aí, como professor de educação física, a gente não discute isso. A gente quer que a menina complete o time de queimada, né? Porque senão não vai ganhar ponto. Não quero saber, tá? Então a gente tem que avaliar essas questões, ok? Eu vou ficar por aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os períodos do ciclo de vida. Mas, para não ficar muito longo, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e sejam muito bem-vindos. Eu estou sempre à disposição. Beijos!